todas essas coisas, né, para a glória do Senhor. A primeira vez que eu estive em Macau foi em 1994, né, para a glória de Deus. E eu glorifico a Deus no tempo do pastor Manuel Xavier, que hoje é o nosso supervisor de campo ali do Trairi. Isso é onde nós estamos, na cidade de Campo Redondo, há 1 ano e poucos meses, e glorificando a Deus e exaltando a Ele pela oportunidade. Pastor Hilton, prazer revê-lo. Saudando o pastor Hilton Peixoto, saúdo todos os obreiros que aqui estão. E parabenizar, alguns deles estavam ontem lá na cruzada, não é isso? Eu lembro bem da fisionomia, não vou lembrar o nome, mas a fisionomia de alguns deles que estavam ali, e foi bênção de Deus, não é isso? Como foi dito aqui, Deus se fez presente para a glória de Deus. Anderson ali para a glória de Deus, prazer revê-lo, Deus continue abençoando. Congregamos ali no campo de Tangará 16 anos, ele trabalhava ali no Templo Central de Tangará, e a gente glorifica a Deus por tudo isso. Como é bom estar em meio aos amigos, né, irmãos? É bom quando a gente vê os amigos. Mas, diante aqui do tempo que nós temos aqui, em nome de Jesus, o pastor Hilton, ele leu Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Eu gostaria de reprisar com os irmãos o versículo 8, pode ser? Vamos ler aí o versículo 8, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, também um prazer, enquanto você abre aí a sua Bíblia, em Isaías. Enquanto você abre aí Isaías capítulo 6, foi lido do 1 ao 8, eu quero ler o versículo 8, ser grato pela companhia do cantor Flávio Santos, auxiliar ali em Tangará, também da minha esposa, uma Leidinha, e louvar a Deus pela vida da minha filha caçula, que desta feita está nos acompanhando para a glória de Deus. Já esteve hoje de manhã aqui na escola bíblica, né, para a glória do Senhor, e a gente glorifica a Deus pela vida deles, que tem nos acompanhado. Versículo 8 diz assim, irmãos: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Quantos dizem amém comigo? Percebo que este capítulo de número 6, ele nos seus versículos, ele é dividido em 3 partes. Podemos dividi-lo assim em 3 partes. Primeira parte, a gente tem a parte da visão do profeta, que vai do versículo 1 até o versículo de número 4. Depois nós temos a chamada do profeta, Deus falando com o profeta, versículo 5 até o versículo de número 8. E do 9 até o término do capítulo, nós temos a missão que Deus deu ao profeta, para a glória de Deus. Nos chama a atenção esse versículo 8, porque ele faz exatamente uma divisão desse texto para nós. Se os irmãos perceberem, o escritor ele vai dizer assim: depois disso. Aí nos vem uma primeira pergunta: depois disso, o quê? Depois do quê? Na sequência ele vai dizer assim: ouvi a voz do Senhor que dizia. Quem foi que ouviu essa voz? Aquele que estava vendo a visão, aquele que havia presenciado a visão. É ele quem está dizendo que agora, depois disso, ele ouviu a voz do Senhor. E o que é que a voz do Senhor fazia? A voz do Senhor fazia 2 perguntas: a quem enviarei e quem há de ir por nós? São 2 indagações, 2 perguntas. Aí o texto vai dizer: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Então disse eu quem? O profeta que estava tendo a visão, que ouviu a voz do Senhor, é ele quem vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Entendendo esse versículo de número 8, eu preciso lembrar aos irmãos que o profeta Isaías, ele começa o capítulo 6 dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime
trono. Glórias a Deus. E o seu séquito enchia o templo. Algumas traduções vai dizer assim: as abas das suas vestes enchia o trono. Glórias a Deus. Algumas coisas a gente tira aqui. Quando foi que Isaías teve essa visão? No ano que morreu o rei Uzias. Nós precisamos entender que está se referindo ao ano que ele morre, não está dizendo do dia que ele morre, a semana nem um mês. Então esta visão pode ter acontecido antes da morte do rei Uzias, ou após a morte dele, porque o texto vai dizer que foi no ano que ele morreu. E por que a gente pensa isso? Porque Uzias começa a reinar com 16 anos de idade, e ele reina até 52 anos de idade, e ele é um rei que ele começa governando bem e agradando a Deus. Porém ele comete uma falha. E que falha ele comete? Ele chega no templo e vai sacrificar sobre o altar, que não era função dele, o rei, mas função dos sacerdotes, dos levitas. E por causa disto o Senhor o fere com lepra. Ele passa o final do seu reinado, ou os últimos anos do seu reinado, leproso e isolado. Mas no ano que ele morre, Isaías vai ter uma visão. E qual é a visão que Isaías vai ter? Ele vai ter uma visão, segundo ele, dizendo para nós, que no ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. Se você prestar atenção à sua Bíblia aí, ele vai dizer do Senhor Adonai, o Deus criador dos céus e da terra. Ele está se referindo ao Senhor que é sobre todos, que governa céu e que governa terra. E que visão é esta? É uma visão espiritual, uma visão que ele vê lá em cima, nos céus. Por quê, pregador? Porque ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, um alto e sublime trono. Alto por quê? Porque não há nada mais alto do que o trono de Deus, e não há nada mais sublime do que o trono de Deus, para a glória do Senhor. Trono fala de autoridade, trono fala de poder. Quando Isaías está vendo esta visão, versículos 2 e 3, vai dizer para nós que dentro desta visão, ele vê os serafins, que estão acima do trono, e os serafins têm 6 asas. Com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles voam, e com 2 eles cobrem os pés. Quando eles cobrem o rosto, isso fala de reverência. Eles estão diante do trono do Todo-Poderoso, do Senhor dos céus e da terra, e em reverência eles cobrem o rosto. Com 2 eles voam. Voar fala de serviço. E com 2 eles cobrem os pés. Isso fala de humildade. A Bíblia vai dizer para nós no Novo Testamento que João Batista disse que ele batizava com água para arrependimento de pecados, mas que após ele viria um que era maior do que ele não era digno de, se abaixando, desatar as sandálias dos seus pés. E sabemos nós que pela cultura judaica hebraica, o desatar as sandálias dos pés de um senhor é serviço de escravo, é serviço de servo. Então essa referência está dizendo para nós que os serafins estão a serviço dele, estão reverenciando ele, e se humilha diante daquele que é o Todo-Poderoso. Só que no versículo de número 4, Isaías vai dizer para nós que os umbrais ou os limiares da portas, eles se moviam, eles se tremiam. E se tremiam com o quê? Com a voz do que clamava. E quando ele diz isso, ele diz que a casa se enche de fumaça.
Glórias a Deus. Percebam comigo que Isaías diz: o limiar, os umbrais das portas se tremia. Para os hebreus isso é muito importante, porque o limiar de uma porta, ela fazia separação na cultura judaica do profano para o santo, do santo para o profano. O que é que servia o limiar? Servia para dar um novo começo, recomeçar uma nova história, e fazia separação do interior para o exterior. Era um lugar de reuniões, era um lugar importantíssimo. Isaías está tendo essa visão. E por que ele está tendo essa visão? Porque ele está vendo as coisas espirituais lá dos céus, e de repente ele se depara com o séquito do Senhor que enche toda a casa. Como eu disse, algumas traduções aí, algumas versões da Bíblia vai dizer que eram as abas das suas vestes, mas em uma outra linha de discernimento e de significado desta palavra, fala de pessoas que enchiam o templo. Pastor Hilton, é como que Isaías está tendo uma visão dos céus, e de repente ele é transferido para ver aqui embaixo na terra. Ele está olhando o trono de Deus, e de repente ele está vendo o templo. E ele vê o limiar do templo se abalando. E o limiar, ele faz separação do santo e do profano. E você vai entender por quê. Isaías está vendo toda a santidade de Deus, toda a glória de Deus, todo o poder de Deus, toda a adoração a Deus. E de repente a sua visão vem para a terra, e ele começa a partir do versículo 5 dizer: ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Ai de mim que vou perecendo. O final do versículo: porque eu vi o Senhor. No intervalo desse versículo, a santidade de Deus constrangeu o profeta. A santidade de Deus fez o profeta ter dois reconhecimentos. Primeiro, ele reconhece o seu pecado pessoal. Ele diz: porque sou homem de lábios impuros. A presença de Deus nos constrange a entender que somos pecadores. A santidade de Deus nos faz entender que nós não merecemos nada. Só estamos aqui por causa da infinita misericórdia de Deus. Só estamos cultuando a Ele porque a sua misericórdia nos alcançou. Somos pecadores, necessitados e carentes do seu perdão e da sua misericórdia. Perceba que Isaías começa a olhar para ele próprio agora, diante da santidade de Deus, e diz: eu sou homem de lábios impuros. Pecado pessoal. Aí ele segue dizendo: e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí ele já vê agora o pecado coletivo das pessoas. Ele não está vendo mais só ele, mas ele está vendo que todas as pessoas aonde ele habita também são pessoas pecadoras de lábios impuros. Pecado coletivo. E por que a gente traz essa reflexão? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: todos pecaram. No pecado original de desobediência de Adão, todos nós fomos afetados, ao ponto de Deus olhar dos céus à terra e não contemplar um justo sequer, ao ponto de Deus olhar para a terra e dizer: arrependo-me de ter feito o homem, ao ponto de Deus resolver destruir com todo ser vivente na terra com as águas do dilúvio.
Mas glorificamos a Deus, que em meio àquela geração havia um homem temente a Deus, que obedecia ao Senhor e que achou graça aos olhos do Senhor. Porque enquanto tiver homens na terra que adorem e glorifiquem ao Senhor, que seja temente a Ele, que obedeça a Ele, por causa desses, Ele vai poupar a destruição da terra. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Profeta Isaías tem uma terceira conclusão da visão que ele teve. O que é que ele vai dizer? Ai de mim que vou perecendo, o meu pecado vai me matar. Porque Paulo, escrevendo também aos Romanos, no capítulo 6, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. O profeta Ezequiel vai dizer que a alma que pecar, esta morrerá. O nosso grande legislador Moisés, em uma conversa particular com Deus no monte, quando Deus diz: o teu povo Moisés pecou, eu não vou no meio do povo, porque esse povo é um povo rebelde, e se eu ir no meio deles, pode ser que eu os destrua de uma só vez. Eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou destruir essa nação, eu vou destruir este povo, e vou fazer um outro povo em ti. Moisés pede a Deus o seguinte: Deus, se tu não perdoas esse povo, então risca o meu nome do livro da vida. Aleluia, aleluia. Moisés era intercessor, irmãos. Moisés era um pastor que cuidava do povo, ao ponto de dizer: se tu não perdoa esse povo aí, risca o meu nome do livro da vida. A resposta de Deus para ele foi: Moisés, eu riscarei o nome daquele que pecar. Quem se mantém santo, quem se mantém temente, quem se mantém obediente, continua com o nome aqui. Agora aquele que pecar, eu risco o nome, porque o pecado é a única coisa, a única causa que nos impedirá de chegar aos céus. Aleluia. Pastor Hilton aqui disse: aleluia, misericórdia. Então eu explico: nada te deixa fora do céu, a não ser o pecado. Isaías está dizendo e reconhecendo que é pecador, e que habita no meio de um povo que também vive na prática do pecado. Qual a conclusão que ele tira? Vou morrer. Eu vou morrer. Só que, passando o versículo de número 6, a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, do 6 ao 8, glórias a Deus, do 6 ao 8, nós vamos ler e entender que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O profeta Jeremias vai dizer que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias de Deus. Se você prestar atenção, que está escrito em Lamentações 3:22, vai dizer que são as misericórdias, no plural, não no singular. Porque no plural misericórdias? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Ele tem misericórdia na segunda para nós, Ele tem misericórdia na terça para nós, Ele tem misericórdia na quarta, Ele tem misericórdia na quinta, Ele tem misericórdia na sexta, Ele tem misericórdia no sábado, Ele tem misericórdia no domingo. As suas misericórdias não têm fim. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia. Dá até para interpretar assim: quanto maior o meu pecado, maior foi a graça que me alcançou. Aleluia. E Paulo, entendendo, Flávio, isso em Romanos, ele diz: agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem nenhuma condenação a você, não tem nenhuma condenação contra nós,
porque estamos em Cristo Jesus, e Ele nos perdoou de todos os pecados. Como que Ele faz agora com Isaías? Isaías está achando que vai morrer, Isaías está dizendo: ai de mim que vou perecer. Aí o Senhor, com a sua misericórdia, chama um dos serafins e diz: vem cá, serafim, pega uma brasa aqui do meu altar, pega com a tenaz, voa com ela até onde está o profeta e toca em seus lábios com essa brasa. Eu gosto de chamar essa ação, pastor Hilton, da ação misericordiosa e purificadora de Deus na vida do homem. O homem por si não pode se justificar, mas se vir dos céus a sua justificação, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se foi Ele quem nos justificou? A justificativa do homem vem dos céus, a purificação vem do céu, a salvação vem do céu, porque tudo que recebemos aqui vem do Pai das luzes, que desce sobre nós as suas bênçãos, e o anjo voa até o profeta, toca em seus lábios e dá duas notícias dizendo: as tuas iniquidades foram perdoadas, e os teus pecados foram perdoados. Aleluia. Entendendo até aqui, eu uso 3 minutos para pregar a mensagem que Deus colocou em meu coração. Versículo de número 8. A Bíblia Sagrada vai dizer que Ele faz a pergunta para todos nós hoje à noite no culto de missões: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo para nós que Ele está procurando voluntários. Alguém entendeu? Deus está procurando voluntários. Deixa eu ver se tem voluntários aqui nesta igreja. Deixa eu ver se tem voluntários aqui nesta igreja. Quando Deus diz a quem enviarei, Ele está solicitando voluntários. E a obra missionária Jailton precisa de voluntários. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Mas quando Ele diz: e quem há de ir por nós? Deus está procurando alguém para enviar. Tem alguém que deseja ser enviado por Deus aqui neste culto? Ele solicita voluntários, e Ele solicita voluntários para enviar. Aí eu preciso lembrar de Mateus capítulo 16, quando Ele diz: vinde a mim todos vós, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. O convite é: venham a mim, eu vou preparar vocês, depois eu envio para vocês pescarem homens. Primeiro você tem que vir, depois eu preparo você, e depois que eu preparar eu te envio. Ele conclui dizendo que a quem enviarei e quem há de ir por nós. Quando Ele diz quem há de ir por nós, Ele está dizendo que Deus quer alguém que fale por Ele aqui na terra. Vamos provar isso em 30 segundos para a glória de Deus. Redobra a tua atenção, 30 segundos e eu provo isso aqui. Atos dos Apóstolos capítulo 10 versículo 4. Quando o anjo conversa com Cornélio em sua casa, ele fala que Deus recebeu as orações, recebeu as esmolas, que ele é homem piedoso, que ele é um homem temente a Deus, que ele é um bom chefe de família. Mas na hora que a mensagem evangelística tem que chegar ao coração de Cornélio, o anjo olha e diz assim: não sou eu que vou te falar sobre isso, manda chamar Pedro que está lá em Jope, e quando ele chegar ele vai dizer o que tu deves fazer, porque a missão de pregar não é de anjo, é da igreja. Dá um toque em quem está do teu lado e diz: a missão de pregar é sua, a missão de pregar é nossa, a missão de pregar é nossa. E Ele está procurando voluntários para enviar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E enviar fazendo o quê? Falando em nome do Senhor. Por isso que mensagem evangelística precisa ser cristocêntrica. As 3 primeiras mensagens de Atos dos Apóstolos, todas 3 são sistemática e cristocêntrica. Pedro prega a primeira e a segunda, e Filipe prega a terceira.
Eu estou falando do capítulo 2 de Atos, eu estou falando do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, e estou falando do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Glórias a Deus. E até o diácono Estevão. Cadê os diáconos daqui, pastor? Ficam aqui embaixo, não é isso, os diáconos? Até o diácono Estevão, quando teve a oportunidade para pregar, ele pregou cristocêntrico numa mensagem sistemática, porque ele começa em Abraão e termina até os dias dele, e termina de joelho dizendo: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé para receber o meu espírito. E as suas últimas palavras em vida foi: Senhor, não impute a eles este pecado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então Deus está procurando hoje à noite em Macau voluntários. Deus está procurando hoje à noite em Macau a quem Ele possa enviar. Agora com a missão definida: enviados para falar de Jesus, enviado para falar por eles aos homens. Concluindo ali nos meus 3 minutinhos, a Bíblia Sagrada vai dizer que Isaías vai dar uma resposta com 2 pontos. E qual é a resposta que Isaías dá para Deus aqui em 2 pontos? Aquele homem que estava dizendo: ai de mim que vou perecendo, ai de mim que vou morrer, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Agora ele está de pé dizendo assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele teve a visão, reconheceu que era pecador, mas quando escuta Deus dizendo: estou precisando de homem para enviar e falar por mim, ele de prontidão já diz: eis-me aqui. Quantos estão prontos aqui? Estão de prontidão? Quantos estão de prontidão? Quantos estão de prontidão? E pode levantar a mão comigo e dizer: eis-me aqui, eis-me aqui. Nós ouvimos o pastor Hilton, ouvimos Jailton falando aqui, o evangelista Jailton dizendo que quantos não viajaram hoje para fazer missões nas cidades do campo, não é isso, pastor? Na cidade do campo, nas cidades que pertencem ao campo eclesiástico de Macau, nas congregações, sendo enviados para falar de missões. Mas a seara ainda continua grande. A seara ainda precisa de trabalhadores. Ainda há muitas pessoas a serem alcançadas. E a missão de pregar é nossa. Se você ler o comentário de Atos dos Apóstolos, você vai ver que há um relato naquele relatório que eu sei que é uma linguagem figurada, alegórica, para que nós possamos entender o que é missões. O comentarista, o escritor daquele livro, ele diz que quando Cristo retornou para os céus, e estando dentro do céu, pastor Hilton, um anjo chegou até ele e disse: Senhor, cumpriste a missão de resgatar os homens, de salvar os homens. Fizeste completa, o está consumado, tetelestai, que a gente tanto escuta falar nos púlpitos. Mas o anjo lhe perguntou e disse: mas quem vai divulgar? Quem vai falar sobre essa missão? Quem vai pregar sobre esta missão? Quem vai pregar sobre esta obra? Aí Jesus olhou para ele, deu um sorriso e disse: eu deixei 12 homens na terra preparados para fazer isto. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aí o anjo olhou e disse: não me tenha por atrevido, mas se eles falharem, como vai ser? Aí Cristo olhou e disse: eu não tenho o plano 2, eu não tenho o método 2, eu não tenho o segundo plano. O plano foi o que eu morri na cruz, ressuscitei para salvar os homens. A missão de convencer o mundo cabe à igreja que está lá para pregar. Ele está procurando voluntários e voluntários para enviar, e voluntários que falem no nome dele. Agora eu vejo aquele homem que está dizendo: ai que vou perecendo, dizendo: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Quando ele diz eis-me aqui, ele não para, ele fala assim: envia-me a mim. Ele está falando exatamente aqui da sua disponibilidade para fazer a obra de Deus, porque não adianta, ou não só basta você estar de prontidão.
Eu não sou, irmão, de lançar sensacionalismo em igreja onde eu prego, mas eu gosto de falar o que Deus manda eu falar. Não basta nos cultos de missões eu dizer que eis-me aqui, porque o eis-me aqui todo mundo fala. Todos nós já falamos algumas vezes, eis-me aqui. Mas por gentileza, nesse culto de missões hoje à noite, complete a frase dizendo: envia-me a mim. Envia-me a mim. Não basta só estar de prontidão, tem que estar disposto a ir. Mas quando a gente fala em ir, a gente pode pensar lá no Peru, onde tem um missionário que a igreja de Macau coopera com ele, sustenta lá na Cuba, quando o pastor falou aqui, nos sítios, nos distritos. Ei, eu não estou falando de você pensar numa missão transcultural. Que tal, pastor, alguém hoje à noite aqui está de prontidão, está à disposição para fazer missões domésticas, missões no lar, missões familiar. Eu te dou 5 segundos que eu não posso dar mais do que isso. Pensa num familiar teu que ainda não é crente. Diz para Deus: Senhor, eis-me aqui, me envia esse meu familiar, me envia esta pessoa da minha família para me ganhar ela para ti. Me envia a minha casa para me ganhar o meu esposo que não é crente. A irmã diz isso, o irmão diz: a minha esposa que não é crente, os meus filhos que ainda não são crente, o meu pai que ainda não é crente. Ei, se você está à disposição, aleluia, está de prontidão, está à disposição, o Senhor está pronto para te preparar para ganhar as almas para Cristo. Aleluia. Deixa eu concluir aqui, irmãos, passei do meu horário ali. Em toda a nossa família só faltava meu pai aceitar Jesus. E na abertura do ano passado, 2023, em janeiro, o pastor que vocês conhecem, o pastor Bruno Rodrigues, chegou para mim e disse assim, era nosso supervisor na época, olhou para mim e disse: Josnildo, qual é o teu plano para 2023? Eu entendi a pergunta dele, ele estava falando sobre pastoreado, era meu projeto, se era sair de sítio novo ou não, ia fazer 10 anos que eu estava naquela cidade. Eu entendi a pergunta dele, mas eu respondi o que era o meu plano para aquele ano. Eu disse a ele: eu tenho um plano, pastor. Aí ele olhou e disse: qual é? Eu disse: ganhar o meu pai para Jesus. Só falta ele na minha casa. Minha mãe é crente, meus irmãos são crentes, minhas cunhadas são crentes, meus sobrinhos são crentes, só falta meu pai. E está com 74 anos de idade. E eu vou trabalhar para ganhar o meu pai para Jesus. E já projetei o projeto de ganhá-lo para Jesus, de anunciar o evangelho. Ele disse: como? Eu vou tirar um dia da semana para ir até a sua casa lá em Macaíba, viajar aproximadamente 100 quilômetros, para passar a terça-feira inteira com ele, falando do evangelho. Toda brecha que ele me der, eu vou falar de Jesus. Foi para isso que Jesus me chamou. Foi para isso que ele me chamou. Ele procurou um voluntário, eu fui voluntário. Ele procurou um voluntário que ele podia enviar, e ele me enviou. E ele procurava um voluntário para enviar que falasse no nome dele, e eu falo no nome dele. Então eu vou para lá. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Comecei em janeiro, primeira terça-feira de janeiro, eu fui para lá pregando. Fui na segunda, passei o mês de janeiro, 4 visitas. Em fevereiro, 7 de fevereiro, se olhar no calendário aí, vai ser uma segunda-feira, 7 de fevereiro de 2023, eu iria lá dia 8. A minha filha, essa que está ali, a Evelyn, pediu para passar o final de semana com os avós em Macaíba. Eu disse: vai.
E na segunda-feira, dia 7 de fevereiro, à noite, meu pai sentado na mesa, como é de costume ali, ela chegou para o meu pai simples assim, olhou e disse: vô, o que é que impede do senhor ser crente? Ele olhou e disse: nada. Ela disse: por que o senhor não o confessa como Salvador? Ele olhou e disse: o que é que eu preciso fazer? Ela disse: é simples, levanta a sua mão e diga que o senhor quer aceitar Jesus. Quase 7 horas da noite daquele dia 7 de fevereiro de 2023, meu pai disse: é só isso? Levantou a mão e disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aleluia. Minha filha chamou a minha mãe que estava lá dentro. Minha mãe chegou, olhou para o meu pai. Quem que conhece minha mãe sabe que evangelho não tem brincadeira com ela. Ela chegou, olhou para ele e disse: Wilson, tu sabe o que é que tu estás fazendo? Tu está achando que aceitar Jesus é brincadeira? Ele olhou para ela e disse: eu não estou brincando. Eu quero aceitar Jesus. E quero que Ele faça mais 2 coisas comigo. Eu quero que Ele me permita ser batizado em águas. E eu quero que um dos meus 2 filhos, que são pastores, me batize em águas. E a segunda coisa que eu quero que Ele faça comigo é que Ele me batize com o Espírito Santo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deixa eu ver se tem voluntários hoje à noite aqui para ser missionário na sua casa. De que adianta ganhar o mundo inteiro aí e ver a sua família se perdendo para Cristo? Eu poderia, pastor Hilton, trazer uma mensagem avivalística pentecostal de ver os crentes pulando e glorificando, como foi ontem lá na rua. Mas não sou eu que faço isso, é Cristo. Eu tenho uma esposa que todas as vezes que eu vou, estou com a agenda para pregar durante a semana, ela chega para mim durante a semana e diz: a mensagem já está pronta. Eu não sei pregar mensagens repetidas. Eu prego mensagens repetidas quando Deus manda. Eu tenho meu arquivo de mensagens. São 30 anos pregando evangelho. Essa semana ela perguntou a mim, eu digo: está preparada a mensagem da doutrina da sexta, está preparada a mensagem do sábado lá na ilha, e está preparada a mensagem do domingo. Ela disse amém. Quando eu fui dormir à noite, o Senhor disse a mim: domingo não é essa. Domingo você prega sobre Isaías, capítulo 6. E diz para aquele povo que eu estou procurando voluntários. Eu estou procurando voluntários. Pastor, me permita, com todo o temor que eu tenho a Deus e respeito ao Senhor, aonde estão os voluntários de Macau que podem ficar de pé agora? Voluntários que Deus pode contar com você. Não vá no sensacionalismo. Só se levante se você for verdadeiramente voluntário na obra do Senhor. Mas não basta só ser voluntário, precisa, aleluia, ser enviado por Ele. O apelo é diferente. Quem se voluntaria para ser enviado por Ele aqui? Quem se voluntaria? Você já está de pé, mas só os que se voluntariam a ser enviado por eles. Levanta a tua mão assim à esquerda ou à direita, ou as duas, de acordo com o que Deus falou aí no teu coração. E não sei, pastor, se o Senhor me permite chamar essas pessoas que estão com a mão levantada aqui à frente. Porque Deus está levantando, Jailton, um batalhão de missionários para vocês trabalharem com eles aqui em Macau. Esta cena eu vi de madrugada na minha casa. Então deixa eu ver os voluntários aqui. Deixa eu ver os voluntários que estão dispostos a serem enviados. E só aqueles que querem se voluntariar a Deus para Ele enviar. E como eu já disse, enviar a tua família, enviar na rua que você mora, enviar no bairro que você mora. Dá um passo até aqui à frente, por favor, dizendo para Ele: eu sou voluntário para a tua obra. Eu sou voluntário para pregar na minha família. Eu sou voluntário. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Você que levantou a mão, não é só os que ficaram de pé. Os que ficaram de pé são voluntários. São aqueles que dizem assim: eis-me aqui. Mas os que levantaram a mão foram aqueles que disseram aqui: envia-me a mim. Envia-me a mim.
envia-me a mim, envia-me a mim. Pode vir, irmão, um pouco, saiam dos corredores, venham para cá. Eu vou dizer algo que Deus pode fazer aqui agora, hoje à noite. Ele pode simplesmente te revestir da sua presença. Ele pode simplesmente te encher do Espírito Santo, para com ousadia você pregar na tua casa, para com ousadia você pregar na rua que você mora, para com ousadia você pregar na repartição aonde você trabalha. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu tenho uma palavra profética para alguém aqui. Sabe aquele teu amigo de infância que ainda não é crente? Sabe por que ele ainda não aceitou? Porque tu é o melhor amigo dele e não tivesse coragem de falar de Jesus para ele ainda. Tu vai amanhecer a segunda-feira amanhã desejoso de rever o teu amigo, e olha lá se alguém hoje à noite já não vai entrar no WhatsApp com o seu melhor amigo e vai dizer para ele: ei, eu estou indo para um lugar maravilhoso que é o céu, você não quer ir comigo não? Eu estou indo para os céus, e você vai ter a oportunidade de pregar para ele. Deixa Deus te encher, moço. Deixa Deus te encher, rapaz. Deixa Deus te encher, senhoras. Deixa Deus te encher, obreiros. Macau vai ser impactada pelo Evangelho de Jesus Cristo, mais do que o que já é, pastor Hilton, mais do que o que já é. Porque esta igreja está dizendo para o Senhor assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, você vai dizer para o teu amigo: não basta ser amigo do Evangelho, não basta ser amigo do pastor Hilton, não basta ser amigo da igreja, tem que crer em Jesus para a salvação. Aleluia, bora, Flávio. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu creio que Deus está levantando um grupo de missionários aqui hoje à noite. Missionários domésticos, missionários urbanos. Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se vai adorando ao Deus que está te capacitando para ganhar a tua família para Ele. E meu coração queimou que até que descobriu que um dia contra a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou que até que descobriu que um dia contra a glória, um dia contra a glória vale mais. Recebe essa unção capacitadora de Deus aí na tua vida agora. Recebe essa unção capacitadora de Deus agora na tua vida. Tu serás um pescador de almas. Eu poderia estar pescador de homens em qualquer outro lugar. Aleluia! Mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Adore com o cantor Flávio enquanto Jesus te enche, enquanto Ele te capacita, enquanto Ele te prepara. Tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração quebrou que até que descobriu que um dia toda a glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração, que um dia quando a glória, um dia quando a glória. Segura baixinho, Flávio, segura baixinho pra gente terminar. Segura baixinho, eu sinto a presença dele aqui hoje à noite. Eu acredito que tem crente sentindo o que eu estou sentindo, pastor, hoje à noite. Aleluia. Mas bem baixinho assim, Flávio. Estende tua mão direita para os céus.
Levanta, por favor. Recebe capacitação de Deus aí agora. Recebe capacitação de Deus aí para ganhar a tua família para Ele. Vai recebendo a unção do Espírito Santo. Não se preocupa com o que tu vai falar. É Deus quem vai colocar as palavras em tua boca. O Espírito Santo vai te usar como um farol daquele hino que tu cantou. Estava só confirmando o que Deus colocou em meu coração. Olha só, Flávio, o moço que está aqui diante de mim, aqui ó, tem um de amarelo por trás dele. É a segunda vez que eu te vejo aqui num culto em Macau. Está lá atrás, penso que está de óculos. O senhor pode levantar sua mão assim para os céus? O senhor que está aí atrás. O senhor não é crente ainda. O senhor que está aí atrás, o senhor não é crente. E foi apresentado hoje à noite aqui. Jesus quer te salvar. Pronto, estou sendo informado aqui que o senhor é esposo de uma irmã. Jesus quer te salvar. Hoje à noite, Jesus libera uma palavra de libertação na tua vida. Hoje à noite, Deus está tirando o bloqueio que chega sempre na tua mente no final dos cultos que você assiste. Porque o desejo no coração já surgiu. O desejo, eu vou ser um pouquinho profundo. Ninguém me disse isso aqui, só me disseram que o senhor é esposo de uma irmã. Mas Cristo manda eu te dizer: é o dia de retornar para casa. É o dia de voltar para casa. É o dia de voltar para casa. É o dia de voltar para casa, porque Jesus está voltando para nos levar para casa, e Ele quer te levar para casa também. Mas é preciso o Senhor levantar a sua mão e dar os seus passos para vir até aqui e entregar de volta a tua vida para Jesus. Deixa o Espírito Santo fazer isto em teu coração agora. É Ele quem quebra todo o empecilho. Vai, Flávio, entra com louvor. Entra com aquele louvor que a igreja vai ser arrebatada. Vai lá, bora. Tem mais alguém descrito aqui? Se quiser vir aceitar Jesus, venha. Mas Deus tem algo especial com esse moço aqui hoje à noite. É tão especial, pastor. O senhor conhece. O Senhor conhece. Deus está levantando um ganhador de vidas aqui. Deus está levantando um ganhador de vidas aqui. Deus, traz ele aqui, varão, traz ele aqui à frente. Porque Deus está levantando um ganhador de almas. Dá para adorar ele, dá para adorar. Chega, varão, aqui à frente. Pra casa voltarei. Ele vem